Olá, boa noite. Os prefeitos da região se pronunciaram sobre a morte do político Eduardo Campos. Em nota, o prefeito de Barueri, Gil Arantes, disse estar perplexo e lamentou a morte do político. Finalizou dizendo: a trajetória de Eduardo Campos continuará a nos inspirar, gestores públicos, na busca pelas ferramentas que deem excelência aos serviços prestados ao cidadão. O prefeito de Osasco, Jorge Lapas, também se solidarizou com a morte do presidenciável. Em nota, lamentou não só a morte de Eduardo Campos, mas de todas as vítimas do acidente aéreo. Em Alphaville, muitos moradores acompanham a incrível história de superação de Pedro Pimenta. Ontem, muita gente compareceu à Livraria Cultura do Shopping Iguatemi para o lançamento oficial do primeiro livro do jovem, Superar é Viver. Quase 4 anos depois do diagnóstico que mudou a história de vida do jovem Pedro Pimenta, mais de 1.500 pessoas compareceram à Livraria Cultura do Shopping Iguatemi para prestigiar o lançamento de seu livro, Superar é Viver. Para os familiares, a escolha do título do livro resume bem a trajetória de Pedro. Esse verbo superar, ele fez parte da vida dele desde aquele momento. Ele realmente ele nunca aceitou qualquer tipo de limitação e trouxe, e realmente ele superou muita coisa. Aos 18 anos, fase marcada por uma certa independência e muitas decisões sobre carreira e futuro, o Pedro talvez teve que passar pelo maior desafio de sua vida. No dia 11 de setembro de 2009, a bactéria meningococcemia, uma bactéria caracterizada por uma infecção generalizada, fez com que os membros superiores e inferiores de Pedro tivessem que ser amputados. Segundo os médicos, Pedro teria uma vida condicionada à cadeira de rodas, mas contrariando qualquer limitação, atualmente ele é independente e faz diversas atividades sem precisar de auxílio. Como ele fala, mesmo sem braços e pernas, né, ele se sente um menino normal. Ele é totalmente independente, né, mora sozinho, mora lá nos Estados Unidos, nós moramos aqui. Eu me acostumei às duras penas a ficar, né, longe dele assim, mas ele demonstrou que ele não precisa de mim para nada, nem do pai, nem de ninguém. Ele se vira, ele vive a vida dele normal lá, dirige, estuda. 1% foi a chance que os médicos deram do Pedro sobreviver. De lá para cá, ele provou para muita gente que desistir está fora de cogitação. E o público presente no lançamento de seu livro só reforça isso. A gente jamais poderia imaginar que a gente estaria nesse momento, que ele estaria ali assinando os livros e de pé e fazendo tudo o que ele está fazendo. Então é uma grande conquista. Eu acho que é uma história bonita. E que para mim é algo que me dá muita alegria. Essa é a Malu, mãe de um dos grandes amigos do Pedro de infância. Malu, como é que vocês acompanharam desde o momento do diagnóstico até agora, no momento do lançamento do livro dele? Olha, foi uma coisa muito emocionante, tá? Eu acho que é um exemplo para toda essa juventude. Na ocasião, foram mais de 500 livros vendidos. E as 270 páginas de Superar é Viver prometem emocionar, passando uma mensagem positiva e de muita inspiração. O Pedro estava realizado, não parou um instante. Tirou muitas fotos e assinou vários livros. Para as pessoas que acompanharam de perto toda essa batalha, a noite também foi muito especial. Hoje, por exemplo, estão aqui os médicos que atenderam ele lá no hospital no Einstein, né? Quer dizer, os médicos que ficaram conosco lá durante 5 meses e meio, hoje estão os 3 aqui prestigiando a gente. Então, realmente é um momento inesquecível na nossa vida aqui. As pessoas aqui, eu tenho um carinho muito grande por todas, né? E mesmo as que eu não conheço, vieram aqui, estão apoiando o projeto, eu só tenho a agradecer mesmo. Eu acho que ele está muito realizado, sabe? E ele fala que hoje em dia ele é uma pessoa muito melhor do que ele era antes, e nós muito mais. Há 5 meses, os governos de São Paulo e do Rio de Janeiro disputam água. Ambos empurraram para a Agência Nacional de Águas a solução para a crise que envolve os mananciais que abastecem os 2 estados. Tanto Geraldo Alckmin como Luiz Fernando Pezão disseram que vão aguardar o posicionamento da agência sobre esse impasse antes de tomar uma decisão.
E a previsão do tempo para esta sexta-feira é de sol com muitas nuvens. À noite, o tempo deve continuar nublado, mas não há previsão de chuva. Máxima prevista 24 graus, mínima 13 graus. Amanhã, o posto de atendimento ao empreendedor do Sebrae Barueri promoverá palestras gratuitas de orientação aos micro e pequenos empresários da região. O encontro será ministrado pelos consultores do Sebrae Regional, que abordarão os temas Conquiste seu cliente e Por dentro dos custos, despesas e preço de venda. A programação começa às 10 horas da manhã no Ganha-Tempo do município. Mais informações pelo telefone 4199-1333. E um dos maiores clássicos do cinema completa hoje 75 anos. O Mágico de Oz, adaptação da obra literária de 1901 de Lyman Frank Baum, ganhou 2 Oscars, de melhor trilha sonora e melhor canção. A música Over the Rainbow é uma das mais marcantes do século XX, além de ter alavancado a carreira de Judy Garland, que interpretou a inocente Dorothy no filme. O Mágico de Oz é um clássico e, 75 anos depois, continua passando de geração para geração. Bom, por hoje é só. O Boletim TJ Alfa fica por aqui. Para você, uma ótima noite e até amanhã.